Olá, é uma alegria estar aqui novamente. Hoje eu quero dividir com vocês um artigo da revista American Science, número 146, de julho de 2014. E o artigo é A Fascinante Neurociência do Hábito. Cientistas identificam circuitos cerebrais capazes de facilitar a formação de hábitos positivos e evitar os indesejáveis. Eu tenho vários seminários, palestras e eu sempre faço referências a pesquisas que fundamentam algumas teses espíritas que a gente apresenta. E a pessoa sempre, onde você tirou isso? Eu tenho mostrado ao longo desses vídeos uma série de artigos. Eu gosto muito da American Science, mas não é a única. Eu tenho outras revistas super interessantes, às vezes alguma coisa que está lá, não está. Tem a revista Planeta, que tem muitas coisas. Eu assino várias revistas científicas. Eu gosto muito da American Science, primeiro porque ela é um braço de um grupo que publica trabalhos acadêmicos, então essa é uma parte jornalística, mas ela também publica uma série de teses no banco de dados geral. Então, essa revista costuma pegar essas teses, fazer um apanhado, dar uma linguagem mais acessível e publicar na American Science. Aí, outras revistas mais populares pegam esse mesmo artigo, facilitam ainda mais a linguagem para ter um apelo mais popular. Então, eu gosto muito, principalmente porque elas têm também os links das pesquisas originais, a bibliografia muito bem detalhada. Bom, em julho de 2014, eu li esse artigo, e esse artigo me apontou para um livro. O livro é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que eu não tinha lido ainda. E esse artigo, quando eu fui atrás da bibliografia, eu vi a referência a esse livro, porque você olhando às vezes, você acha que é um livro de autoajuda, não é um livro científico, e Charles Duhigg não era um cientista. Mas o que ele fez? Ele era um jornalista científico, inclusive fez parte do quadro de vários periódicos internacionais, assim, e ele costumava trabalhar com muitos pesquisadores. Então, o pesquisador publicava e ele dava esse viés mais popular, uma linguagem mais acessível. Diante disso, ele conhecia muitos trabalhos científicos, ele juntou vários, que deu origem ao livro O Poder do Hábito. Então, no Poder do Hábito, você tem várias instituições de pesquisa, inclusive essa que eu vou descrever hoje, que ele usou para fundamentar a tese sobre o hábito, a mudança. O artigo que está aqui, Bons e Maus Hábitos, fala sobre algumas pesquisas, não todas que eu falo nas palestras, essa é uma delas, tá? Doutora Anne Gabriel e Kyle Smith, tá? Da Universidade de Dartmouth e do Instituto de Pesquisa do MIT. Então, eu cito na palestra. Então, eles aqui fizeram várias pesquisas para identificar onde os hábitos se formam, quais as áreas do cérebro envolvidas nesse processo. Então, é a pesquisa deles que deu origem ao reconhecimento dos gânglios basais como a sede do hábito. Então, quando Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, começa a falar sobre isso, ele fala, os hábitos são armazenados nos gânglios basais. Então, esse artigo que eu estou escrevendo hoje é o artigo que dá origem a essa fala inicial do livro, tá? E que também eu uso na palestra. Que você tem a formação do pensamento, lobo frontal, o envolvimento do lobo frontal, o envolvimento das áreas motoras. E aí, nos gânglios basais, você tem a formação do hábito. Então, tudo isso está na pesquisa que eles realizaram. Então, eles pegaram ratos, eles analisaram a atividade cerebral desses ratos, colocaram ele para repetir determinadas tarefas enquanto mediam as áreas envolvidas e foram eles que mapearam isso. No seminário que eu falo sobre isso, eu não falo só dessa, eu falo de outros artigos também. O vídeo que a gente está apresentando aqui é para mostrar de onde é que você tira as pesquisas. E eu sempre digo, leiam artigos, leiam material de pesquisa e você começa a juntar uma biblioteca que você vai lançar mão na hora que você quiser fundamentar alguma coisa. Então, nesses vídeos que a gente tem colocado, todos esses artigos, estão o nome das pessoas. Net, você não diz o nome. Olha só, eu não sou muito boa em pronunciar. A gente lê, mas a hora da pronúncia e na palestra, eu me lembro uma vez que eu assisti uma palestra com o nome de um cientista, eu fiquei muito tempo, acho que foi uns 3, 4 anos, procurando o cientista e a pesquisa. E finalmente
encontrei a pessoa que tinha falado e quando ele escreveu o nome não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Por isso que eu não encontrava. Então, muitas pessoas assim, eu não pronuncio bem. E outra coisa, o meu trabalho é mais a apresentação do arquivo científico, né? Então, você tem, eu agora até paro de falar, né? Olha, é um indiano importante, vocês procurem pelo título da pesquisa. Então, nessa pesquisa aqui, ela está muito detalhada, muito interessante. Esse é o artigo inicial. Então, quando você pega para conhecer mais e vai atrás do que fundamentou a pesquisa ou da pesquisa original, é que você começa a ter detalhes. Uma outra coisa que eu faço muito e agora a gente está vendo, sempre digo que é uma época extraordinária. Você pode, pelo nome do autor, digitar lá, tem um aplicativo chamado TED. TED são série de conferências, então pessoas excelentes fazem uma conferência de 30, 40 minutos, onde ela apresenta o que elas têm de genial, de extraordinário que ela está produzindo. Então, muitos desses cientistas, como nessa revista, é uma revista de grande projeção, essa revista tem português, inglês, tudo que é idioma, essas pessoas têm uma certa projeção, então normalmente eles também fazem conferências no TED. Então, essa mesma reportagem você pode encontrar com a fala dos cientistas. Então, é muito comum, essa, por exemplo, tem lá. Então, quando você assiste a conferência, tem dados que não estão escritos. Então, detalhes da história, de como ele fez a pesquisa, coisas pitorescas. E quando você está falando ao público, você tem que ilustrar mais. Então, por exemplo, a reportagem que eu falei sobre Daniel Kahneman e a felicidade, eu falei algumas coisas no seminário e disse, mas isso não estava no artigo, não estava no livro. E eu fui atrás, estava na conferência. Ele fez uma conferência. Quando você vai introduzir no público, é muito comum a pessoa contar um caso, uma coisa pessoal, e aí descrever isso. Então, você pode consultar esse aplicativo TED e assistir a conferência das pessoas que realizaram esse trabalho, e você vai ver alguns detalhes. E aí você começa a criar uma biblioteca de informação que você vai utilizar nessa fundamentação. Então, o que vocês estão notando é que todas as vezes que eu apresentar uma pesquisa fundamentou, e eu vejo, que pesquisa? Gente, é só você pesquisar, tá? Hoje não há nenhuma desculpa, você pesquisa. Se eu não achei no Google, olha, o Google é uma coisa muito vasta e tem várias páginas. Não apareceu na primeira página, a pessoa desiste. Procura no Google acadêmico, tá? Ou vai direto na universidade. Então entra lá no site da universidade e você tem. Infelizmente, muitas vezes você não tem a tradução em português, mas nem isso é desculpa mais, tá? Eu tenho... o meu universo se abriu bastante, que antes eu estava restrita a textos em inglês ou francês, mas agora o Google Translator está tão bom que eu também estou agora assistindo, vendo pesquisas em alemão, em japonês e em holandês, e você bota o Google Translator e o resultado é extraordinário. E você pode, então, comparar as pesquisas. Então, por exemplo, nessa pesquisa, eles citam outra instituição na Espanha. E você vai lá, se você, eu não estou conseguindo entender, você passa o Google Translator e você tem. Como é um paralelo com a pesquisa que você está lendo, ele vai só preencher algumas lacunas, ver um outro ponto de vista, alguma outra referência. E aí você vai criando. Então, o que contém esse artigo? Tá? Bom, como é que funciona a formação de um hábito? Você tem um pensamento, tudo começa com um pensamento. Se você nunca pensar sobre isso, você nunca vai tomar essa decisão. Então, muitas vezes, o problema não é o hábito, o problema é a decisão de fazer isso. Então, você toma a decisão. Então, pensar sobre o que você vai fazer. Mas o que eu quero desenvolver é muito difícil. Eu vou dizer um segredo a você. O cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência imaginária. Como assim? Quando você imagina uma cena detalhadamente, as áreas que se acendem na região da memória são as mesmas da experiência real. Então, por exemplo, se você levar o tempo necessário para visualizar o seu objetivo, construir com detalhes. Quando eu digo construir com detalhes, vamos lá, eu quero falar em público. Como seria se você estivesse em público, olhando aquelas pessoas? O que você sentiria? Então, tente recriar aquele momento com a sensação o mais fidedigno possível. Mas eu vou ficar com medo, deixe isso aparecer. E se coloque e faça. Uma primeira vez. Aí, repita. Segunda vez.
terceira vez, quarta vez, o que acontece é que se você repete uma experiência, os gânglios basais identificam esse padrão e eles começam a fixar o processo. Bom, se uma outra área estiver envolvida, que é a área que vem do sistema límbico, que é a área envolvida na emoção, na motivação, então, se você aliar a essa ideação uma motivação significativa, o que é que você vai sentir se conseguir? O que é que você vai obter se conseguir? Como seria estar lá? Se você conseguir colocar essa emoção, você potencializa a gravação nos gânglios basais, porque você vai liberar uma quantidade de dopamina, que é o hormônio da recompensa. Então, se você unir essa ideação, essa experiência visual, a sensorial, com a emoção correta, você vai criar uma sinergia e vai fixar nos gânglios basais. E aí é muito fácil você voltar. Então, quanto mais intensa a emoção você desenvolver nesse processo, mais fixamente você terá nos gânglios basais esse hábito. Por quê? Porque é a repetição que automatiza o processo. Bom, em que se baseia você para dizer isso? Então, esse artigo mostra o experimento, a área do cérebro envolvida, então, como o córtex sensório-motor, o córtex pré-frontal, o infralímbico, o mesencéfalo. Então, ele descreve as áreas, descreve o movimento. Então, eu tenho um curso que eu falo sobre meditação e alguns aspectos mais técnicos. E aí, de onde foi? Daqui, desse trabalho. E é um trabalho detalhado, uma metodologia excelente. Normalmente, se o material saiu na American Science, na Mente e Cérebro, é porque ele foi bem recebido na comunidade científica. Quando eles têm um tema controverso, eles colocam, olha, esse tema teve isso, teve aquilo, ou seja, os jornalistas que participam desse periódico têm bastante trabalho e isenção. Olha, eu tenho gostado imensamente da maneira com que eles apresentam. Eles fazem o que um jornalista deve fazer, apresentar os fatos com a maior isenção. Eu tenho visto outros periódicos que interpretam demais os resultados da pesquisa, dão muito a sua opinião. Então, na American Science, a estrela é a pesquisa, o pesquisador e as ideias que ele tenta passar, o resultado que ele tentou alcançar e os resultados que ele tem a apresentar. Tá? Então, esse artigo foi abertura para eu estudar a ciência do hábito. Existem vários outros que complementam. Então, quando eu falo sobre a mudança, então neuroplasticidade ou meditação ou coisa parecida, e o hábito é um fator importante dentro do tema, eu faço referência às pesquisas realizadas por esse grupo, tanto do MIT quanto de Dartmouth, e também as pesquisas realizadas na Holanda e na Alemanha, que eu vou apresentar num outro momento. Então, são várias. Então, quando eu faço o seminário, eu falo de várias delas. Então, eu só descrevo, não entro em detalhes aqui, como eu estou fazendo hoje. Então, se você quiser ler a pesquisa original, aqui tem um artigo. E no artigo existem os links onde você pode acessar o material. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que ler, a gente tem que estar ligado. Então, o segredo é você ter esse material para quando você lê, tentar linkar com a realidade isso que você quer apresentar. Então, o hábito é algo muito importante em vários assuntos. Então, o seu objetivo é a mudança. Como é que a gente faz para mudar? Então, esse artigo especificamente fala como formar bons hábitos. E existe um outro que a gente vai descrever mais adiante, que é como você se desenredar, você desaparecer com o hábito anterior. Então, o que tem de mais relevante nessa pesquisa aqui? As áreas cerebrais envolvidas no desenvolvimento de um novo hábito. Então, você tem o pré-frontal, onde você vai ter a ideia. Então, você tem a ideia. Se for a realização física de alguma coisa, o sensório-motor, ou seja, a gente vai fazer algum gestual, operar alguma máquina, alguma atividade, tocar violino, não importa. Essas duas áreas. Então, você tem a ideação, porque tudo começa no pré-frontal, e você tem o envolvimento do sensório-motor. Mas, quando você tem a ideia e faz, se o seu objetivo é tornar esse comportamento recorrente, ou seja, automatizá-lo, porque o que é um hábito? Hábito é alguma coisa que você faz e não precisa pensar para fazer. É um automatismo cerebral.
Tudo que você faz vira automatismo cerebral? Não. O que vira automatismo cerebral é aquilo que você repete. Ah, então é só repetir? Não necessariamente. Se você repete e aliado a essas duas áreas cerebrais, você tem a região do infralímbico que gera dopamina, que atua no mesencéfalo e faz com que se libere dopamina, é que você ativa o circuito da fixação do hábito. Porque um hábito para se fixar precisa de dopamina, precisa de motivação. Ah, mas eu tenho hábitos ruins. Sim, mesmo hábitos ruins, quando se desenvolveram, tiveram uma forte motivação. Por exemplo, diminuir o sofrimento é uma delas. Mesmo que equivocadamente, alguma coisa que você realizou diminuiu o sofrimento naquele momento e você repetiu isso várias vezes. Quando automatizou, você fixou aquilo. Então, quando você realiza esse hábito, você realmente não pensa sobre ele. Então, esse artigo mostra as áreas envolvidas, a importância, tá, do pré-frontal e da ideação. Então, se o seu objetivo é um hábito bem difícil, tá? Então você começa ideando, que a gente chama, criando. Por que ideando? Porque você vai criar a imagem, a meta, você vai criar todo o pensamento envolvido nisso e vai visualizar, ou seja, você vai envolver o sensório motor. Então você vai recriar sensações, você vai visualizar isso. Agora, sem motivação, você não ativa isso do jeito que você gostaria, ainda mais se o objetivo é desfazer um hábito anterior. Então, se o infralímbico não estiver envolvido, mas peraí, como é que eu faço isso? É simples. Tente imaginar, sentir o prazer que você terá quando alcançar o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é emagrecer, normalmente a gente pensa no sacrifício, não vou poder comer isso, não vou poder... O que você fez? Você acabou de desmotivar-se. Acabou de tirar o infralímbico da jogada. Então, no momento em que você começa a criar a sensação, o prazer que você teria, a sensação, a realização, tenta sentir o gosto na boca da vitória. Quanto mais tempo você levar nisso, mais envolvimento do infralímbico você colocar, maior a chance de você ativar os gânglios basais e fixar essa experiência como um automatismo cerebral. Então, essa pesquisa aqui, vale a pena você ler, vale a pena você aprofundar um pouco, porque ela tem detalhes técnicos, é verdade, mas ela fundamenta a tese que a gente fala que é possível sim mudar de hábito com relativa facilidade se você sabe o que está fazendo. E isso não sou eu que digo, são cientistas que deram uma boa parte da sua vida, do seu tempo, envolvendo milhares de dólares, pesquisa, laboratório, etc., para descobrir como os hábitos se formam. Então, foi um prazer estar com vocês e espero que você aproveite tanto quanto eu, porque é um lindo trabalho, junto com de outros cientistas, para dar a você o que você precisa para mudar, se quiser. Olá! Que bom que você ficou até o final. Se quiser continuar assistindo a mais vídeos do canal, eu deixei essas sugestões aqui nos cards que estão aparecendo na tela. É só clicar em algum deles e continuar assistindo. Até o próximo vídeo.